De volta com o Cenário Sabatina, na nossa última entrevista da série de rodada com os candidatos e candidatas a prefeito e prefeitas de Mossoró. Você participa do nosso programa através das nossas redes sociais, interaja com a gente, está aqui, ó. Nossos contatos, Facebook, Twitter, temos também o Instagram e o WhatsApp, que é o queridinho aí de todo mundo. Filipe Cunha, já podemos voltar direto para a entrevista. Candidata, para ganhar e implantar qualquer política tem que ganhar, né? E aí eu queria voltar para a parte da campanha em si. Candidatos do PT, Brasil afora, em cidades grandes principalmente, e candidatos apoiados pelo atual presidente Bolsonaro não têm se saído tão bem, né? E a senhora introduziu a imagem do presidente Lula na campanha. Surtiu efeito, e eu acrescento mais uma. Tem pesquisa para todo gosto, né? Gente em todo lugar. Mas a aprovação da governadora Fátima, ela oscila mais ou menos dentro da mesma margem aí. Tem sido difícil administrar esse desgaste desses 2 primeiros anos do governo Fátima? E Lula fez efeito nessa campanha? Só para registrar, essa também, em relação ao ex-presidente Lula, é a pergunta do Edinaldo, aqui no WhatsApp. Olha, eu acho muito importante essa pergunta, porque, na verdade, já estava na nossa programação utilizar o presidente Lula na nossa campanha. Vocês perceberam, vocês são experts nisso. Nós começamos a nossa campanha falando um pouco da nossa trajetória, porque é preciso que a cidade conhecesse um pouco da história, quem era candidata, porque, na verdade, a gente nunca tinha feito uma campanha executiva, né? Majoritária, sempre foi campanhas proporcionais, então era necessário essa introdução com o eleitorado. E a presença forte do presidente Lula, ela estava programada, inclusive foi conversada com o presidente, ele chegou a ligar para mim várias vezes, o que seria o tom do vídeo, falando da UFESA, falando do que aconteceu na pandemia, e me impressionou muito, né, a receptividade das pessoas em relação ao presidente Lula. Vocês têm pesquisa, vocês sabem que Lula tem em torno, né, de 46%, 48% de capacidade de influenciar o voto do eleitorado de Mossoró. Nós produzimos um material nosso, eu e o presidente Lula, isso tem sido, na verdade, muito abraçado pelas pessoas. Determinados bairros têm sido muito recebidos de forma muito calorosa. A Ilha de Santa Luzia, o Santo Antônio, a carreata belíssima que nós fizemos no sábado. Então, tem surtido efeito, sim. E isso, para nós, é muito importante, porque nós temos candidatura que tem vergonha de escolher os seus apoiadores, né? De apresentar seus apoiadores em programa de televisão, em rede social. Nós não, nós temos orgulho de dizer que o presidente Lula nos apoia, nós não temos vergonha nenhuma de apresentar a governadora Fátima, que inclusive já apareceu nos nossos programas, tem dificuldade de vir nas nossas atividades por conta do tema da Covid, ela é chefe de Estado, então, obviamente, tem toda uma liturgia do cargo que precisa ser respeitado, já que, inclusive, ela foi uma das mais incentivadoras do isolamento social, mas chegou a vir em uma das nossas carreatas, mas não participou do momento final, porque tinha aglomeração, mas nós temos muito orgulho de contar com o apoio da governadora, especialmente com o apoio do presidente Lula, porque, na verdade, nós sempre fizemos campanha muito transparente. Quem nos apoia tem sim que aparecer nas nossas redes, na nossa campanha, nos palanques, porque, na verdade, as pessoas precisam saber quem está com a gente, né? Então, isso é o mínimo, mas não tem acontecido, infelizmente, no conjunto da obra. Candidata, apesar do PT ter tido votações expressivas em Mossoró nas eleições gerais, historicamente isso não se repete em eleições municipais. A senhora, como presidente do Partido dos Trabalhadores, conseguiu dar uma certa virada no partido, inclusive levando novamente à Câmara Municipal, e depois das eleições de 2018 demonstrou uma força que deu digamos, à militância uma esperança de que nessas eleições municipais essa história do PT pudesse virar aqui. Mas não é isso que a gente tem visto de acordo com as pesquisas, em que a senhora tem permanecido na 4ª, 3ª colocação. A que a senhora atribui isso?
Primeiro, nós não vamos antecipar o resultado das eleições, Carol. Estamos falando de pesquisas. Nós vamos... Eu, inclusive, já tenho dito, as pesquisas, como disse Felipe, tem pesquisa para todo gosto, para todo modelo. Eu nunca vi na minha vida tanta pesquisa em Mossoró. Virou um produto assim de mercado de fácil acesso, né? E nós, a nossa militância, Carol, e vocês conhecem, inclusive quero aproveitar e prestar minha solidariedade. Nossa militância foi também alvo de fake news essa semana, dizendo que tinha agredido. De forma nenhuma, nossa militância é uma militância que tem foco, né? Sabe qual o papel da militância na campanha. Mas eu queria dizer que nossa militância está muito confiante, como nós estamos confiantes. O que a gente tem visto nas ruas é uma receptividade, é um respeito, é um entusiasmo, é uma certeza de que Mossoró precisa mudar. Mossoró não precisa escolher entre o atraso e o que não deu certo e uma aventura que com quem anda já deu errado. Mossoró tem a opção de escolher entre um projeto maduro, construído às muitas mãos. Eu tenho muito orgulho do vice que eu tenho, diferente de outras candidaturas, que inclusive recebeu auxílio emergencial, que é uma vergonha para Mossoró. Como é que um candidato a vice-prefeito recebe auxílio emergencial? Então, assim, nós estamos muito convictos de que Mossoró vai mudar, mas vai mudar para melhor e vai mudar de verdade. As pesquisas não ganham eleição, principalmente essas que estão sendo feitas aqui em Mossoró. Muitas, como eu já disse, estão sendo acusadas de dados alterados, tem gente que está pagando multa de 53 mil, tem gente que vai pagar. Então, eu tenho chamado muita atenção, é um momento muito importante para a nossa cidade. Nós não podemos deixar levar. O projeto para Mossoró não pode ser derrotar uma outra pessoa, o projeto para Mossoró tem que ser o que é melhor para Mossoró. E eu não tenho nenhuma dúvida que eu e Gutenberg vamos fazer uma gestão que vai colocar essa cidade nos trilhos do desenvolvimento. Candidata, todos os outros candidatos que passaram por aqui, naturalmente, levantaram a bandeira da geração de emprego, né, que é um problema sério na cidade de Mossoró, no estado, no país como um todo. Qual é o projeto prático? Né? Sempre fala assim, atrair investimentos. Esse discurso é muito conhecido. Vamos atrair investimentos, trazer empresas para a cidade, mas, de fato, o que é que existe de concreto? Algum plano específico para que essas empresas voltem os olhos para a cidade de Mossoró e que isso se traduza, né, na geração de emprego e renda para o município? Olha, Moisés, nós temos que tratar coisas separadas com medidas separadas, adequadas. Uma coisa é atrair empresa para Mossoró. E como é que faz isso? Você faz isso, primeiro, o nosso parque industrial, ele é inadequado, ele precisa ser transformado num parque empresarial. O que significa isso? Hoje, inclusive, o parque industrial ele é definido como parque agroindustrial. Ele precisa ser reformulado, na legislação mesmo, né? Garantindo que ele seja um parque empresarial. Significa que as empresas de Mossoró, inclusive as empresas de Mossoró, podem utilizar isso. Inclusive, não ser indústria, pode ser outro tipo de empresa. Isso é uma coisa muito importante. Para você atrair empresa, primeiro a prefeitura tem que acenar com incentivos fiscais, que isso é básico, o Nordeste inteiro tem feito isso. Você tem que garantir infraestrutura lá no Distrito Industrial, Parque Industrial, Distrito Industrial, e fazer com que essas empresas elas sejam conectadas com as empresas locais. Vou citar para vocês, 48 anos de Petrobras aqui em Mossoró. Nós perdemos uma grande oportunidade. Mossoró podia ter uma empresa de tinta, porque a Petrobras, só exemplos que a gente vai lembrando aqui. Por exemplo, a Petrobras usa muita tinta. Nós não temos uma indústria de tinta em Mossoró que poderia ter. Os equipamentos, as coisas que a Petrobras usa nas sondas, nós não temos nenhuma indústria que produz isso. Em 48 anos, a gente poderia ter fomentado uma condição para que essas empresas viessem para aqui. E só faz isso se tiver ação do poder público, do poder municipal, articulado com o poder público estadual e federal. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, nós sabemos que do setor que mais gera emprego é a micro e pequena empresa. Inclusive no Rio Grande do Norte, quem mais gera emprego. Mossoró, as empresas, a prefeitura precisa olhar para essas pessoas de forma muito atenciosa. A governadora acabou de aprovar uma lei de micro e pequena empresa. Isso é muito importante. O que significa isso? Que as empresas, as micro e pequenos empresários vão ser tratados como tal, porque antes era tratado tudo igual. Então, uma das nossas propostas concretas em relação a essa micro e pequena empresa, primeiro, é criar um plano de capacitação. Segundo, é fomentar os subcentros econômicos de Mossoró.
Você vai ali no Santa Delmira, você tem pizzaria, loja, academia, um conjunto de comércio que pode ser fomentado. A prefeitura pode não só contribuir com um programa de incentivo fiscal para essas micro e pequenas empresas, como também pode colocar serviços públicos para incentivar a população a frequentar esse centro comercial do bairro em vez de ir para a cidade. Então, são coisas que podem ser feitas e isso gera muito emprego e renda. A senhora falou em serviços públicos, né? Atendimento à população. Em setembro de 2018, a candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, ela disse que ia criar uma rede de policlínicas para desafogar hospitais do estado do Rio Grande do Norte. A senhora, no plano de governo, cita a criação de uma policlínica formatada aí dentro de um consórcio interfederativo de saúde. A governadora assumiu, já vai fazer 2 anos de mandato, ainda não criou nenhuma policlínica. Por que aqui em Mossoró seria diferente, a senhora prefeita? Acho muito importante, Ivanildo, essa sua pergunta. Por que a governadora não criou? A governadora mandou, para se criar um consórcio, é preciso autorização da Assembleia Legislativa. Não, a policlínica. A policlínica, para criar policlínica é preciso consórcio. Consórcio só é possível criar se tiver uma legislação. E essa legislação chegou na Assembleia no início, no final do segundo semestre de 2019. Era a lei dos consórcios. E a bancada do Jaleco Branco na Assembleia resistiu bravamente para que isso não acontecesse. Foram intensos debates. Passou 2019, passou o primeiro semestre de 2020, nós só conseguimos aprovar a lei de consórcio agora, há 20 dias atrás, de forma virtual, que a Assembleia agora faz sessões híbridas. Depois de muitos acordos, foi possível aprovar agora, há 20 dias atrás, a lei de consórcio, que somente através de lei de consórcio é possível, por exemplo, que a Prefeitura de Upanema, junto com a Prefeitura de Mossoró, junto com outras prefeituras, possam fazer um consórcio e criar essas policlínicas. Mossoró, de fato, é prejudicada, porque os pacientes das cidades vizinhas vêm para cá e o recurso do SUS vai para a cidade onde o paciente não foi atendido e não vem aqui para Mossoró. Então, esse tipo de consórcio que permite as policlínicas, com certeza, com essa lei, vai contribuir com Mossoró, para, inclusive, a gente executar isso que está previsto no nosso plano de governo, como também as outras pequenas cidades, que, em vez de pagar uma clínica particular, vai se juntar com outras cidades e garantir pequenos centros, né, de média complexidade para resolver o problema daquele cidadão, seja de um exame de média complexidade, que, se não vier para Mossoró, não resolve. Então, essa proposta da governadora foi retardada porque a gente não conseguiu. A Assembleia Legislativa retardou muito a aprovar a lei do consórcio e, como eu disse, aprovou há 20 dias atrás. Candidata, acho que um assunto que também é fundamental para qualquer pessoa que pense em administrar a cidade é a educação. No início do próximo ano, quem ganhar vai ter um desafio grande, que é provavelmente um ano escolar híbrido, mais uma vez, né, esperando a segunda onda. Escolas que não estão preparadas em lugar nenhum do Brasil, mas aqui, principalmente, não estão preparadas tecnologicamente. Você tem um programa da Unicef, né, que a gente estava conversando, que a Unicef está preocupada com PIA em escola pública, né? Então, assim, como é que vai ser esse desafio de melhorar a educação, porém com desafios tão primários, assim, falta de internet para que a pessoa assista a internet em casa? Pois é, esse é um desafio gigante, sabe por quê? Eu estava, inclusive, fazendo esse debate hoje à tarde. A Prefeitura retomou as aulas virtuais em Mossoró no tempo de pandemia. E ela esqueceu um detalhe básico, de checar se todo mundo tem acesso à internet. E não tinha. Então, em média, 30% do alunado de Mossoró, do ensino fundamental, não está assistindo aula. Eu costumo sempre fazer um comparativo. Vamos imaginar que tem 10 crianças que vão correr, e aí é dada a largada, 7 partem e 3 não conseguem dar a largada porque são pobres. Eu sou mãe e sei o que significa isso, quando seu filho é discriminado sob qualquer ordem. Imagine porque é pobre. Então, de fato, o desafio, Felipe, é gigante, gigante. Não só de continuar com essas aulas híbridas, mas também de recuperar esses 30% que ficaram sem aula. Então, é preciso, e acho que tem que ser convocados os pedagogos de Mossoró, que tem bons pedagogos. Para construir um plano, eu fico sempre achando que é 3 anos em 2. Mas a Prefeitura tem o desafio de garantir
como inclusive a UERN fez, como os institutos federais fizeram, de garantir tablet para as pessoas que não têm condição de comprar. Ou faz isso, nós estaremos cometendo um crime na educação, um crime deixando 30% das crianças para trás. Nós vamos ganhar a Prefeitura de Mossoró e nós vamos garantir, primeiro, que as famílias tenham acesso a esse equipamento para quem não tem. E depois que a gente possa construir um plano para recuperar esses 30%, mas garantir que o aprendizado desses alunos possam ser feitos de forma mais acelerada para que possa recuperar esse ano, que 2020 realmente foi um ano muito complicado para a educação. Além disso, na educação, nós vamos garantir a eleição direta para diretor. Mossoró vive um atraso. Ainda, as direções da escola são indicações políticas de vereador A, de vereador B. Nós vamos acabar com isso. Escola é lugar de democracia, escola é lugar de valorização dos servidores. Então, nós vamos implementar isso. E vamos também erradicar o analfabetismo. Mossoró não pode conviver com 8 mil pessoas ainda analfabetas na nossa cidade. Isso é inadmissível nos tempos que a gente vive hoje. Vamos então para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Cenário Sabatina com a candidata Isolda Dantas, do PT.